Oi, pessoal, boa noite. Eu espero que vocês estejam bem, em casa e segurança. A gente está começando aqui mais um dos nossos encontros no Reactor São Paulo. Eu queria dar as boas-vindas para o Arthur. E aí, Arthur, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Caio. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo certo. Edson, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem? Opa, Caio, tudo ótimo. Tudo certo. Galera, a gente está começando mais um dos nossos encontros aqui do Reactor. Para quem está chegando aqui pela primeira vez e não conhece o Reactor é um programa global da Microsoft que está presente em mais de 10 países ao redor do mundo. E hoje, devido à pandemia, a gente está seguindo com a nossa programação de forma remota, mas assim que for possível e for seguro, a gente vai voltar a ter os nossos eventos de forma física. Mas enfim, de todo jeito, o objetivo do programa continua o mesmo, que é ajudar as pessoas a se conectarem, a aprender novas habilidades e a criar com novas tecnologias. Então, tudo que a gente faz, a gente tenta desenvolver a carreira e, enfim, o aprendizado pessoal das pessoas. Os nossos eventos são gratuitos, abertos e seguem o nosso código de conduta. E aí, falando sobre ele bem rapidamente, o código de conduta da Microsoft passa muita ideia de uma mensagem positiva e de comportamentos positivos nos eventos que a gente organiza. Isso também inclui os eventos do Reactor, onde a gente busca oferecer uma experiência respeitosa, amigável e profissional para todas as pessoas, independente de gênero, orientação sexual, aparência, deficiência, idade, raça ou religião. Então, se por acaso um dia você presenciar uma fala, uma atitude, ou até mesmo um comportamento que você julgue inadequado, por favor, vá lá no nosso site, microsoftreactor.com. Lá você vai encontrar nosso código de conduta e tem um formulário também para você fazer uma denúncia anônima, caso você julgue necessário. Antes de eu passar a palavra aqui para o Edson e para o Arthur, eu queria compartilhar com vocês algumas orientações também. A primeira delas é que esse conteúdo em si está sendo todo gravado, tá, pessoal? E vocês não vão aparecer na gravação, só os meninos. Se vocês quiserem comentar ou falar ou trocar alguma ideia com a gente, por favor, utilizem o Q&A, que fica no lado superior ou inferior da sua tela. Você pode mandar suas perguntas a qualquer momento. Fica do lado da sua tela. Se você precisar, esse evento também tem legendas, você pode ativar essa funcionalidade na parte inferior da sua tela. E quando vocês forem compartilhar algum comentário, só cuidado para não compartilhar nenhum dado ou informação sensível, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a arquitetura, né, do Microsoft Teams. E a ideia é a gente falar um pouco desses detalhes e também de algumas integrações, né, com outros produtos do Microsoft 365, o que vai incluir um pouco a camada de identidade e segurança. Para fazer essa facilitação, eu estou aqui com o Arthur. O Arthur ele é especialista técnico para soluções de colaboração e produtividade na Microsoft Brasil. Ele possui mais de 15 anos de experiência no mercado de tecnologia, trabalha com soluções da Microsoft UC desde as primeiras versões e atualmente trabalha na Microsoft com foco em arquiteturas complexas, integrações com a telefonia pública e videoconferência. E com ele também a gente tem o Edson. O Edson ele é um dos especialistas técnicos para soluções de colaboração e produtividade na Microsoft Brasil. Ele possui mais de 10 anos de experiência na área e trabalha com Teams desde o seu lançamento, em 2017. Então, ele meio que sabe de tudo do Teams desde o início aí. Então, já atuou muito com foco em arquiteturas complexas, integrações de telefonia pública e sistemas de videoconferência. E é isso, galera. Vamos começar? Opa, maravilha. Vamos nessa. Vou então compartilhar aqui a apresentação. Vamos lá. Opa, bom, o Arthur ele vai fazer essa transição de slides para a gente, tá, pessoal? Vou deixar, o Caio já nos apresentou aí, então, tanto eu quanto o Arthur, nós trabalhamos aqui na Microsoft Brasil, somos pares aqui dentro, para essas soluções de colaboração e produtividade, com foco específico em Teams, mas também englobando todos os produtos do Microsoft 365. E durante essa nossa apresentação de hoje, ela é uma apresentação bem técnica, né? A gente vai abordar questões de arquitetura, como o Caio disse, a parte de integrações com outros sistemas da Microsoft, e falando um pouquinho da agenda de hoje,
a gente gostaria de apresentar para vocês aqui alguns itens importantes para que quando vocês forem discutir uma parte de arquitetura ou até mesmo entendimento de onde as coisas estão armazenadas, como é feita essa integração, ou até mesmo como o Teams é o back-end desse produto, para que vocês consigam discutir isso com seus pares, com seus clientes ou dentro da sua empresa. Então, quando a gente fala aqui do primeiro item, que é a parte de kit de ferramentas universal, a gente vai falar também um pouquinho em alto nível do cliente e também dos serviços, né, dessa arquitetura. A gente vai falar também sobre modelos de identidade e como o Teams utiliza o Azure AD, que é o Azure Active Directory, um pouquinho sobre aplicações customizadas dentro do Teams e do Microsoft 365, residência de dados do Teams, né? Então entender um pouquinho de data centers, onde é que os dados estão, como o Exchange e o Teams também tem essa integração, falar de proteção da informação e de conformidade, importantíssimo nos dias de hoje, até por causa da LGPD, GDPR, e também de acesso convidado, né, para eu trabalhar com, por exemplo, os meus terceiros, pessoas externas da minha organização. Então, primeiro item aí, dando início nessa parte de Microsoft 365, o kit universal de ferramentas para trabalho em equipe. Quando a gente escuta isso, a gente está mostrando e dizendo para os nossos clientes que dentro do Microsoft 365, você tem diversas funcionalidades e produtos que trabalham em conjunto. Quais são esses conjuntos aqui? Por exemplo, dentro do Outlook Exchange, a gente tem a parte de e-mail e de calendário. Dentro da parte de SharePoint Online e OneDrive, nós temos a parte de intranets inteligentes e gerenciamento de conteúdo. Da parte de Yammer, as nossas redes sociais corporativas conectando todos dentro da organização. Nós temos a parte de coautoria dentro dos aplicativos do Office. Temos também a parte de produtividade, que a gente fala das equipes de Teams. Só que quando a gente olha toda essa stack de produtos, a gente está falando basicamente de um único back-end de serviços. Quais são esses back-ends de serviços? A gente está falando aqui de grupos do Microsoft 365, que a gente vai abordar durante essa nossa apresentação. Falamos um pouquinho também da parte de segurança e conformidade. Então, a gente tem toda a política centralizada de gerenciamento dos meus dados, das minhas informações. E temos a parte de camada de inteligência, que conhecemos como Microsoft Graph, onde a gente traz a conexão de pessoas e conteúdo. Certo? Bom, avançando aqui, a gente precisa entender também quais são os resultados esperados quando a gente quer trabalhar com esse tipo de solução que engloba todas as ferramentas. Então, a gente está falando de criação, onde a gente tem aquela coautoria, a parte de compartilhamento de documentos, anotações, né, que é o OneNote, descoberta de conteúdo, temos a parte de comunicação através do e-mail, de calendário, de mensagens instantâneas e de áudio e vídeo, a parte de conexão com as nossas comunidades, por exemplo, como a gente falou do Yammer, a parte de reuniões globais corporativas, intranets inteligentes e portais que você pode disponibilizar e discussões em grupos, dependendo do contexto que você esteja falando. Temos a parte de coordenação, onde a gente está falando do quê? De reuniões, a parte de hub de colaboração. Então, a gente sabe que o Teams ele é conhecido pelo nosso hub de colaboração, disponível em todas as plataformas. A gente tem a parte de processos de negócios importantes e de tarefas e gestão de projetos, certo? E a gente precisa definir o que usar e onde utilizar isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, da nossa audiência, aonde estão essas pessoas, a gente tem dois tipos de informação. Nós temos o loop interno e o loop externo. Não sei se o Arthur passou o slide. Ah, perdão. A gente tem, então, o loop interno e o loop externo. Quando a gente fala do loop interno, nós estamos falando basicamente em outras palavras, de um contexto maior, onde a gente tem a parte do Teams, a parte da utilização desse nosso ambiente, onde eu tenho equipes trabalhando em projetos específicos, em ações específicas, grupos menores de trabalho, departamentos específicos. Quando a gente vai para a parte de loop externo, nós estamos falando, por exemplo, do Yammer. Né? Então, pode até passar. Isso, perfeito. A gente está falando do loop externo, nós estamos falando basicamente do Yammer. Por quê? A gente está trabalhando com divisões completas que
Ou, por exemplo, tem um assunto, um tópico de interesse em específico. Então, eu não estou trabalhando necessariamente com um grupo de trabalho ou uma equipe menor. Eu estou querendo tratar assuntos maiores ou até mesmo, como eu comentei, tópicos em específico da comunidade, certo? Dentro dessa stack toda, a gente continua tendo da forma que a gente sempre teve, a parte de e-mail, de calendário, através do quê? Do Exchange, do Outlook, certo? E tudo isso fica armazenado, certo? Da parte de Yammer, da parte de Teams, toda a colaboração de conteúdo ela é feita dentro do SharePoint. E para eventos ao vivo e vídeo, a gente utiliza o Microsoft Stream, que é a nossa plataforma de vídeo, nosso YouTube corporativo, tá certo? Maravilha. O que a gente precisa entender, então, quando a gente fala do loop interno, que é o nosso foco, que é o Microsoft Teams? Agora que a gente já entendeu que a gente precisa primeiro identificar o que eu quero fazer e para qual é a audiência que eu quero falar. Então, depois de que eu determino isso, eu posso agora focar na parte de loop interno, que é o Teams. Então, o Teams ele foi construído justamente para que você tenha essa colaboração com esses grupos menores de trabalho. Apesar de a gente falar sempre grupos menores de trabalho, é importante ressaltar que hoje o próprio Microsoft Teams ele pode suportar equipes com até 25 mil membros. Então, assim, quando a gente fala de uma equipe menor, não quer dizer que você não consiga criar uma equipe com essa quantidade de membros que eu comentei. A gente, obviamente, coloca toda a experiência única disponível para o meu usuário. Então, a gente está falando de um único cliente, que é o cliente do Teams, que já está disponível em todas as plataformas. Obviamente, ao utilizar um único cliente, eu também diminuo o que nós temos de troca de contexto. Então, eu tenho várias aplicações dentro da minha empresa. Toda hora eu preciso ficar fazendo alternando, né, de aplicações, por exemplo, para acessar o meu sistema de RH, o meu CRM, ou algo nesse sentido para colaborar com pessoas. Então, quando eu utilizo o Teams, a ideia é que eu diminua toda essa parte de troca e de contexto de aplicações. Obviamente, tendo da mesma forma o foco no que realmente é importante. E eu tenho a possibilidade de adicionar bots, conectores e abas de diversas aplicações que são nativas ou até mesmo de terceiros dentro do Microsoft Teams. Tá certo? Importante lembrar que toda a equipe do Teams, por trás, tem um site do SharePoint para armazenamento e, obviamente, gestão do seu conteúdo. Tá certo? Agora, qual é a experiência de criação desse meu grupo do Microsoft 365, já que a gente entendeu que ele é o back-end de funcionalidades que nós temos dentro do Teams e até mesmo dos outros produtos. Então, quando eu faço a criação através do Outlook, que a gente está criando um grupo do Outlook, eu estou por trás criando um grupo do Microsoft 365 que ele vai provisionar para mim um calendário compartilhado, uma caixa de entrada compartilhada, uma biblioteca de documentos do SharePoint, um site do SharePoint e um plano do Planner, certo? Da mesma forma que quando eu crio isso dentro do Microsoft Teams, eu estou automaticamente provisionando um grupo do Microsoft 365, só que com uma diferença. Quando eu faço a criação pelo Teams, eu, além de criar tudo isso, eu também estou adicionando a minha equipe do Teams. Então é importante lembrar também que quando você tem um grupo do Microsoft 365 já existente e você, ao invés de criar um novo grupo, você, por exemplo, gostaria de adicionar uma equipe ao grupo já existente, você consegue fazer isso. Então, na hora da criação da equipe do Teams, você fala que você quer criar a partir de um grupo já existente. Que grupo é esse? É um grupo do Microsoft 365 que foi criado, por exemplo, dentro do Outlook. Certo? E temos as comunidades do Yammer. Então, da mesma forma que quando eu crio uma comunidade do Yammer, por trás eu estou criando um grupo do Microsoft 365. Mas diferente da parte de Outlook ou da parte de Teams, eu não ganho uma caixa e também não ganho uma equipe do Teams. Então, eu tenho a minha comunidade provisionada, mas eu continuo tendo o quê? A minha biblioteca de documentos do SharePoint Online, assim como o meu planner criado dentro do plano. Tá bom? É importante lembrar que a nossa fundação de armazenamento é sempre o SharePoint Online, tá certo? Maravilha, pessoal. Agora eu vou passar a palavra para o Arthur para ele apresentar um pouquinho para a gente sobre a arquitetura do cliente e também dos serviços, tá certo? Legal.
Muito interessante, né, pessoal? A gente já pôde ver aqui quantas dependências, né, o Microsoft Teams tem, por exemplo, só no contexto do Microsoft Groups, né, e os diferentes comportamentos, né, quando a gente faz a criação ali de estruturas, as diferentes aplicações dentro do Microsoft 365. Muito legal. Bom, eu venho aqui então para falar do cliente, né, da arquitetura de serviços que está por trás de tudo isso, e também a gente vai entender um pouquinho melhor aqui como é que o Microsoft Teams foi construído, né, para remover um primeiro mito, né, que a gente escutou muito aqui na Microsoft, eu escutava já antes de vir para cá no mercado, né, muita gente falando, por exemplo, que o Microsoft Teams era simplesmente o Skype V2, né, o que não é uma verdade. Então, aqui, o que a gente vai trazer para vocês é uma visão geral de como o Microsoft Teams foi concebido, como ele foi construído. A primeira grande diferença é que ele já nasceu baseado em nuvem, né? Então, para surpresa de alguns, o que a gente vai falar agora, ele já foi construído, né, dentro da nossa plataforma do Microsoft Azure, ou seja, ele foi totalmente construído baseado em microserviços do Azure. Para que isso? Né? Para permitir que a gente consiga, por exemplo, gerenciar de forma descentralizada tudo, né, com que o Teams se integra. Ou seja, o Teams Client hoje, ele é o nosso meio de acesso, a gente vai falar bastante do client daqui a pouco, mas só para entender, inicialmente, ele é um meio de acesso para todos esses microserviços que, na verdade, utilizam, que, na verdade, né, estão baseados no Microsoft Azure. Né? Então, aqui a gente consegue, por exemplo, com esse tipo de arquitetura, permitir uma escala praticamente infinita dos ambientes em termos de armazenamento. Óbvio que a gente vai ver que a gente tem uma questão ou outra de licenciamento, de como a gente consome, né, esses serviços, né, a gente tem regrinhas específicas para cada um dos serviços, mas assim, a gente pode crescer hoje o nosso ambiente do Teams exponencialmente sem uma preocupação de recursos limitados, que é o que acontecia com o modelo de server, por exemplo, que a gente tinha em versões mais antigas das soluções de UC da Microsoft. Né? Além disso, o grande ganho de ter feito esse produto dessa forma é que a gente conseguiu, com isso, escala global para uma única solução, ou seja, a gente investe, desenvolve a solução de forma centralizada e a gente consegue entregar para os nossos clientes a melhor experiência porque a gente distribuiu, né, esses microserviços nos vários data centers que a gente tem espalhados ao redor do mundo. A gente vai falar um pouquinho sobre residência de dados aqui mais adiante, tá? Mas só para entender aí os grandes ganhos, né, de se trabalhar em cloud, que é um benefício de cloud em geral, obviamente, não é só do Microsoft Teams, mas a gente aqui entende, né, por que o Teams é tão diferente do Skype, frisando isso mais uma vez. Resiliência, né, redundância, a gente criou redundância em todos os nossos data centers. Então, assim, falar que o Skype V2 é o Teams, ou que o Teams é o Skype V2 é uma grande mentira, posso dizer até dessa forma, mais claramente, porque assim é um produto totalmente reescrito. Né? E também o cliente hoje do Microsoft Teams, ele foi escrito para ser compatibilizado com todas as plataformas, com todos os devices e garantir, e foi feito para garantir que a mesma experiência seja percebida utilizando os diferentes devices. Né? Então, assim, hoje se você utiliza um cliente do Microsoft Teams, o cliente web, né, você tem uma experiência muito similar à experiência do cliente desktop, se não igual, né? Você consegue, inclusive, fazer as chamadas ali dentro, você recebe ali as notificações integradas com o seu sistema operacional de desktop, né? A mesma coisa acontece nos diferentes devices, então se hoje eu utilizo o cliente do Microsoft Teams no meu smartphone, eu não tenho limitações de funcionalidades, né?
esse é o grande ganho do tipo de desenvolvimento que a gente fez, né? E o grande ganho de reescrever o código. Por quê? A gente utilizou muita coisa que era open source, né? Então, assim, recursos que de repente só rodavam no Android. Hoje a gente consegue fazer funcionar, né? Então, assim, já está baseado, a gente portou, né, para a web, a gente consegue desenvolver um recurso totalmente compatível para se integrar a um hardware de um dispositivo que originalmente é Android. O mesmo acontece com o iOS e tantas outras plataformas que não são nativas da Microsoft. Então, esse é o grande lance, essa é a grande sacada da informação que eu venho trazer para vocês. Eu não sou um cara de dev, né? Mas, assim, a gente desenvolveu o cliente utilizando a inteligência do Electron, né? Ouvi dizer que é uma tecnologia muito importante hoje para desenhar aplicações para a web, né? A gente utilizou um monte de código open source, então a gente também desenvolve com código aberto hoje, né? E é isso, o resultado está aí, é a melhor experiência de cliente nas diferentes plataformas, tá? Bom, como a gente comentou, como o Edson comentou no início, o Teams, então, né, descendo mais no detalhe, ele tem uma arquitetura complexa, né, desde do acesso do cliente, né, as formas de integração com os diferentes serviços da nuvem Microsoft. Então, esse slide aqui, ele tenta consolidar numa única página todas as interações do Microsoft Teams, tudo que acontece na interação com os microserviços que compõem o Microsoft Teams, né? Então, um exemplo aqui, para a gente entender um pouco desse slide. Toda vez que um cliente, seja ele mobile ou do desktop, faz uma solicitação para um determinado serviço do Teams, né, para qualquer aba ali, ou, por exemplo, eu criei uma nova reunião, né, o cliente vai falar com uma camada com middle tier, que é uma API, né, que vai fazer a gestão das solicitações, né, vai fazer um proxy das solicitações vindas do cliente para os microserviços do Azure. Então, imagine só, voltando ao meu exemplo, fiz uma solicitação via cliente para que ele me agende uma nova reunião, né, via Azure Front Door. Essa solicitação vai chegar nos microserviços do Microsoft Teams, e ali a minha reunião vai ficar disponível no meu cliente, etc. Né? O mesmo acontece quando eu envio um IM, quando eu faço uma chamada de áudio, quando as minhas mensagens são armazenadas, elas utilizam os microserviços que rodam no Azure. Então a gente pode imaginar aqui que o meu cliente é um grande middleware para que eu acesse serviços que estão na cloud do Azure, né? Olha que loucura, assim. Então, a gente pode dizer que, embora a gente comercialmente posicione o Microsoft Teams como um serviço do Microsoft 365, ele, na verdade, é um produto que reside no Azure. Todo o back-end da solução está no Azure. Assim como a parte de autenticação, que a gente tem mais aqui na parte superior, né? Então, ali eu tenho, por exemplo, o meu Azure Active Directory, né, que vai prover todo o serviço de autenticação para o Microsoft Teams. Eu tenho, do outro lado, os demais serviços, né, do Microsoft 365, como o Exchange, que a gente comentou aqui, né, então a gente faz utilização dos serviços e toda essa intermediação, né, é feita pelo middle tier que roda lá no nuvem do Azure, o mesmo com SharePoint e etc. Tá? Então, esses slides a gente vai deixar aqui na gravação, obviamente, né, e a gente pode também disponibilizar, porque, assim, tem muita coisa legal aqui de arquitetura, e esse é um grande diferencial da solução, digamos assim, e é por isso que é tão complexo de se explicar em pouco tempo tudo que a gente tem aqui dentro. Tá? Aqui ainda tem seta abrindo aqui. Mas, assim, para entender, então, a arquitetura do produto, a gente precisa lembrar de tudo que eu mostrei no slide anterior? Não, basta saber que o Team Client o Teams Client é o componente, né, que vai ser ali o meu hub para que eu tenha acesso a toda essa tecnologia que está na nuvem.
né? E aí eu preciso entender, de repente, nesse nível mais avançado, quando eu estiver fazendo troubleshooting, planejando uma integração com a solução, aí eu vou, de fato, entrar nas camadas mais a fundo, né, para entender o que tem por trás do meu Teams Client. Tá? Bom, falando agora de comportamento da solução no contexto do usuário, né? Então, assim, a gente falou dos aspectos de serviço, de infraestrutura, e agora a gente vai falar do cliente em si, né? Qual é o comportamento do cliente nas diferentes situações que um usuário pode estar utilizando ali dentro da minha solução. Então, vamos lá. Então, aqui no centro, né, a gente tem a representação do meu usuário. Eu vou usar um laser point aqui porque vai ser complicado sem isso explicar os fluxos aqui. Então, eu tenho aqui no centro da solução o meu usuário, e a gente sabe que ele pode utilizar dentro do Microsoft Teams todas as funcionalidades que a gente já comentou ali, né? Seja um chat, né? Seja compartilhar um arquivo, seja fazer parte de uma equipe do Microsoft Teams. Então, assim, a gente tem vários cenários de uso aqui do usuário do Microsoft Teams. Então, vamos começar aqui pelo chat, por exemplo. Então, todo chat que um usuário cria, seja de 1 para 1 ou 1 para N, ele se torna um chat persistente. Né? E o grande diferencial, né, de outras versões da solução é que esse chat persistente, ele pode ser enriquecido ainda com novas abas ali, onde eu posso colocar aplicações, onde eu posso deixar arquivos de uma forma organizada, onde eu posso colocar, por exemplo, um acesso para um site, pode ser interno, por exemplo, do SharePoint. Tudo que for utilizado na colaboração, né, desse chat, ele fica ali persistente e pode ser enriquecido ali com todos os componentes que a solução me fornece, né? O chat também é escalável, então, assim, eu começo uma comunicação trocando uma mensagem de texto e eu posso escalar esse chat para uma reunião, por exemplo, e convidar outras pessoas que originalmente não faziam parte do meu chat. Eu posso depois do IM, por exemplo, já começar ali e evoluir para uma chamada de áudio, seja ela ponto a ponto com outro usuário do Teams, ou se eu tiver, por exemplo, Phone System, eu posso fazer uma chamada para PSTN, né? Ali, junto com aquele usuário, por exemplo, eu posso expandir, né, a minha chamada ali para um próximo nível, né? E tudo que acontecer nesse chat, né, eu vou receber, se eu não estiver presente, por exemplo, como ele é um chat persistente, tudo que acontecer lá na minha ausência vai ser logado no meu log de atividades, né, no meu Activity Feed, ok? E aí vem uma primeira diferença de arquitetura que a gente vai entender, assim, a mesma ação, né, ela pode ser tratada de formas diferentes dentro do Teams. Então, no contexto de chat, se eu compartilhar um arquivo, percebam que esse arquivo vai ser compartilhado e armazenado na minha conta do OneDrive for Business, né? Ou seja, um arquivo compartilhado por mim num chat 1 para 1 ou 1 para N vai ficar armazenado na minha conta do OneDrive for Business, tá? E ele será automaticamente compartilhado, será dada a permissão para aquele arquivo para todos os usuários que tiverem naquela conversa comigo, certo? Então, esse é o primeiro comportamento aqui do chat, tá? Antes da gente fazer um deparo aqui e voltar aos comparativos, vamos evoluir um pouquinho. Então, o que o usuário pode utilizar no contexto de equipe, né? As equipes que deram nome ao produto, digamos assim, né? Aos teams, né? Aos times do Teams. Dentro de um team ou de uma equipe, eu posso criar diversas subdivisões que darão origem aos meus canais, e os meus canais também podem ser divididos utilizando abas, né? Essas abas vão ali também fazer a mesma coisa que eu falei aqui no contexto de chat. Elas vão armazenar conteúdo, posso ter acesso a um site, posso ter várias coisas aqui, e obviamente
posso ter aplicações, né, no nível do meu time aqui, eu posso ter aplicações ali, por exemplo, as desenvolvidas no Power Platform, né, a gente vai ter uma sessão específica falando disso, mas já teve essa, mas assim, o que a gente pode falar aqui? Essas aplicações vão ficar, né, ligadas à minha equipe, e elas podem ser desde workflows, aplicativos de automação, a gente utiliza, por exemplo, internamente um de telemetria, tem muita coisa legal para fazer aqui dentro, certo? E todos os usuários que fazem parte dessa equipe, né, aí a gente volta lá no começo, do que o Edson explicou para a gente. Todos os usuários que estiverem aqui dentro dessa equipe, eles farão parte de um Modern Group, de um grupo do Microsoft 365, certo? Os meus contatos, né, eles ficarão armazenados lá dentro do contexto do Teams e também, né, serão replicados aqui no Microsoft Exchange. E falando de mensagens, tanto dentro de um canal quanto dentro de um chat, elas ficarão aqui armazenadas no serviço da nuvem, né, no microserviço da nuvem, que é suportado pelo Cosmos DB. A gente vai falar de armazenamento. O que eu gostaria de ressaltar nesse slide, né, é a diferença de armazenamento. Quando eu tiver dentro de um chat, então, como eu falei, os meus arquivos ficarão armazenados na minha conta do OneDrive, quando forem compartilhados. A diferença para um team, para um canal de um team, para um chat realizado aqui dentro de um canal, é que o documento compartilhado nesse contexto, ele ficará armazenado na estrutura do SharePoint que é criada para suportar esse canal, certo? Edson, se quiser me complementar alguma coisa aqui, fica à vontade, tá? Eu sei que eu estou falando demais, a gente já vai passar por perfeito. Não, por muito, essa... muito bom, acho que é isso aí, acho aí. que não, muito boa, deu um contexto geral, realmente, né, como a gente falou, é realmente bem técnico a apresentação de hoje e a gente só está começando, pessoal. Vamos continuar. Legal. Então, assim, recapitulando, né, as principais diferenças ali do que eu falei, é o armazenamento de conteúdo do chat, né, então, o chat em si, né, ele é regido por um microserviço do Azure chamado Chat Services, né, e as mensagens são armazenadas, né, dentro do Cosmos DB, que é um microserviço também do Azure, só que ele está na parte ali de storage, né, que a gente passou rapidamente no slide, eu não frisei. Elas também, as mensagens são armazenadas também na base do Exchange, né, para uma questão de compliance. Se eu for utilizar, por exemplo, recursos de compliance, eu consigo encontrar, né, essa mensagem dentro da base do Exchange. Aliás, é lá que a gente vai fazer essa busca, a gente vai detalhar isso mais para frente, tá? Não vou entrar muito nesse detalhe. Nas mensagens, a gente não só utiliza texto, né? Normalmente a gente tem utilizado, pelo menos eu utilizo muito, screenshots que a gente compartilha, né, para ilustrar uma informação. Isso também é armazenado, tá, pessoal? Então, tudo que a gente trafega num chat persistente, ele é armazenado, com a única exceção dos GIFs, né? Então, toda vez que eu fazer a auditoria dessas mensagens, eu vou perceber ali que eu tenho, no lugar dos GIFs, eu tenho um ponteiro indicando que em algum momento esse GIF existiu ali no meu contexto de chat, mas eu não armazeno isso por questões de otimização de espaço e porque não necessariamente eles são críticos, né? Numa questão de compliance para atender a um requisito de compliance, por exemplo, certo? E os meus arquivos, né, onde eles são armazenados? Então, de novo, como eu falei, chat 1 para 1 ou 1 para N, o usuário que realizou o compartilhamento vai armazenar esse arquivo, uma cópia desse arquivo, né, na sua pasta do OneDrive for Business, né, e todos os usuários da conversa poderão ter acesso a esse arquivo de forma automática. Não preciso tratar ali de permissões de arquivo para que isso aconteça. E as conversas dentro de um time, né,
ou que ocorrem dentro de um canal, dentro de um time em si, todos os arquivos que forem compartilhados ali ficarão armazenados dentro da respectiva pasta do SharePoint. No slide seguinte a gente vai mostrar a estrutura desses arquivos para ilustrar isso melhor, né? Mas eu só posso utilizar então ou SharePoint ou OneDrive? Não, existe a possibilidade de complementar, né, o armazenamento com soluções de terceiros, a gente pode ver aqui, só que eu não consigo alterar o comportamento padrão da solução. Então, assim, de qualquer maneira, os arquivos serão armazenados no SharePoint e no OneDrive, e eu posso utilizar storages adicionais ali depois, né, para movimentar os meus arquivos, para organizar, etc., ou mesmo para trazer uma biblioteca de arquivos que já existe, né, para o meu contexto aqui do Teams, certo? Essa aqui, então, pessoal, é uma estrutura de arquivos, né? Isso aqui é criado toda vez que a gente cria uma nova equipe dentro do Microsoft Teams. Então, tudo que eu fizer, né, dentro do Microsoft Teams aqui, eu vou replicar no SharePoint Online. Então, se eu tenho vários canais dentro de uma equipe, cada canal desse criado aqui vai gerar uma estrutura dentro do SharePoint. E no OneDrive, toda vez que eu fizer o compartilhamento de um arquivo dentro de um chat, ele vai ficar armazenado, né, na minha pastinha aqui. Se eu olhar o meu OneDrive, a minha estrutura de diretórios do OneDrive, eu tenho lá automaticamente criada essa pastinha dos arquivos Microsoft Teams, né, que foram compartilhados, né. E basicamente é isso. Aqui ele ressalta também a questão das permissões que eu acabei de falar, né, e é por aí. Então aqui a gente tem um resumo, tá? Não vou passar por todos eles de novo. Então as mensagens, só recapitulando, ficam lá no Cosmos DB e também no Exchange. Então todo aquele roteirinho de onde ficam armazenadas as minhas informações, eu tenho resumidas aqui nesse slide, tá? O único que eu vou ressaltar que eu não falei é, por exemplo, aqui quando eu gravo uma reunião. Então estou lá dentro do Microsoft Teams e resolvi gravar uma reunião. Essa reunião, né, quem vai fazer ali a gestão da gravação, digamos assim, enquanto ela ocorre e tal, quem vai fazer o buffer dessa gravação é o Media Services também do Azure, né, e depois de pronta, né, quando ele conseguir empacotar esse arquivo, ele vai fazer a disponibilização desse conteúdo direto no Microsoft Stream, né. Percebem que aqui, né, a gente mencionou diversos componentes, então cada usuário habilitado para o Microsoft Teams, né, ele já automaticamente, né, tem que ter acesso a esses recursos que eu mencionei, por exemplo, o Stream, o OneDrive for Business e o SharePoint, para que ele consiga usar 100% das funcionalidades aí do Microsoft Teams, certo? O pessoal descansar um pouquinho de mim, Edson, manda ver. A gente vai falar agora de armazenamento, né, no SharePoint Online. Show de bola, obrigado, Arthur. Então, pessoal, né, dando continuidade aqui a essa parte, vamos falar um pouquinho sobre a parte de storage, né? Então, vamos dar um exemplo e até entender como é feito o cálculo do storage, né, por usuário e por tenant, e aonde eu tenho isso incrementado se eu quiser, por exemplo. Então, toda vez que a gente fala de uma equipe do Teams, de uma comunidade, do Yammer, de um site ou uma biblioteca do SharePoint Online, a gente está por trás falando do próprio produto que é o SharePoint Online. E ele tem um tamanho, né? A gente tem que entender que os recursos eles são limitados. Então, como é que eu chego nesse cálculo? Então, vamos dividir aqui em dois pontos. Primeiro é o armazenamento pessoal, que a gente conhece como OneDrive. Depois é o armazenamento da organização, que é o SharePoint Online. Então, para o OneDrive for Business, nós temos aqui, por exemplo, de 1 tera até ilimitado. Por quê? Por exemplo, no licenciamento E1, a gente tem um limite de OneDrive de 1 terabyte por usuário. Assim como nos licenciamentos E3 ou E5,
a gente tem a possibilidade de deixar esse OneDrive, esse tamanho de OneDrive até 5 teras e chegando até ilimitado se eu tiver interesse, tá certo? Existe um procedimento para ser feito, mas esse armazenamento ele pode ser ilimitado. Já para a parte do SharePoint, a gente vai colocar aqui o seguinte cenário. Um cliente com 10 mil licenças, por exemplo, né? Cada usuário que possui uma licença de E1, de E3 ou de E5, por exemplo, ele tem 10 gigas adicionais ao tenant. Então, se a gente estiver falando aqui de 10 mil usuários, nós estamos falando de 100 terabytes de armazenamento, mais 1 tera que a Microsoft dá para todo tenant provisionado. Então, 10 mil usuários, nós teríamos algo como 101 terabytes de armazenamento. Esse armazenamento ele pode ser gerenciado de forma manual. Então, eu posso definir que a equipe de RH, a equipe do financeiro, a equipe de TI vão ter um tamanho da biblioteca do SharePoint de 5 gigabytes, ou eu posso deixar com que o próprio SharePoint faça a administração automática disso para mim, tá certo? Obviamente, vocês conseguem adquirir mais storage, né? A sua organização consegue adquirir mais storage se necessário, e você consegue ter isso tudo disponível dentro de um único portal, que é o portal de SharePoint Online, certo? Vou mostrar para vocês agora algumas imagens de como a gente visualiza isso dentro do cliente, né? Então, por exemplo, se eu quiser visualizar as conversas ou chat persistentes que eu tenho dentro de uma equipe do Teams, basta eu acessar a guia, a aba Conversas, para que eu consiga visualizar todo o histórico do meu chat persistente que eu já tive naquela equipe. Então, por exemplo, se alguém entra na minha equipe e eu quero passar o histórico dos projetos, das conversas, basta eu adicionar ela nessa equipe que ela automaticamente teria acesso a esse histórico de chat persistente que nós temos. Tá certo? Se eu quiser, por exemplo, acessar a parte de arquivos, né, ou de files, a gente acessa o menu arquivos em português ou files em inglês, e eu tenho a visualização da minha biblioteca de documentos do SharePoint Online. Reparem que eu ainda estou no contexto do Teams, então isso está tudo dentro do mesmo contexto no ambiente do Microsoft Teams, tá certo? E se eu acessar, por exemplo, o ambiente através do SharePoint Online, abrindo a biblioteca direto no SharePoint Online, eu vou ter a mesma experiência, ou seja, eu estou utilizando uma biblioteca no final das contas, então eu tenho acesso aos mesmos arquivos, aos mesmos diretórios, tá certo? Legal, pessoal. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os modelos de identidade e como o Teams utiliza o Azure Active Directory. Para quem não conhece, o Azure Active Directory é o nosso AD na nuvem, né? Então, é o domínio, é o serviço de diretório, onde você tem os seus usuários criados, os seus grupos criados, os seus computadores criados, tá certo? A gente vai se referir aqui como objetos. Tá certo? Então, quais são esses modelos que a gente tem para apresentar hoje para vocês? São 3 principais modelos. O primeiro deles é quando a Microsoft é responsável pela gestão e pela criação desses seus objetos. Então, você, obviamente, como dono desse seu tenant, você faz a criação e a gestão direto no Azure AD, que está rodando dentro dos serviços do Microsoft 365. E você não utiliza nenhuma infraestrutura on-premises, ou seja, você não tem nenhum servidor que tenha dependência, né? A nuvem ela não depende de nenhum servidor que rode no seu ambiente on-premises. A gente conhece esse modelo de identidade como Cloud Identity, tá certo? Onde, novamente, a Microsoft ela é a responsável por manter esses seus objetos. A gente tem ainda, agora falando na parte do meio, a gente tem a identidade sincronizada. Ou seja, eu tenho um serviço de diretório que roda no meu ambiente on-premises, como, por exemplo, um AD local. Então, eu tenho uma floresta de Active Directory local. E eu tenho os meus objetos, né, meus usuários, meus grupos, rodando dentro desse ambiente on-premises. E eu quero, por exemplo, sincronizar esses objetos para a nuvem da Microsoft, para que eu tenha, por exemplo, uma experiência de logon único, né, que nós conhecemos como single sign-on. Em outras palavras, eu vou sincronizar os meus objetos, que são os meus usuários, os meus grupos, e também
Com isso, eu posso sincronizar, se eu tiver interesse, o hash do hash da minha senha. Então, ao sincronizar esse tipo de atributo para a nuvem, a Microsoft consegue fazer a autenticação da sua identidade. Então, você replicou o seu objeto, você criou um shadow do seu objeto na nuvem, e você também replicou o hash de hash da senha para a nuvem. Então, a Microsoft ela consegue fazer isso por você. Mas qualquer alteração deve ser feita na origem, que é o seu ambiente on-premises, tá certo? E nós temos também a identidade federada, que é quando a gente chama de federação, que é quando eu também tenho o diretório sincronizado, então eu tenho lá a minha identidade on-premises, ela é mantida e hospedada no meu ambiente on-premises, porém a autenticação depende exclusivamente do seu ambiente local. Então, nesse tipo de cenário, a Microsoft ela não faz a autenticação do seu objeto. Ela tem uma cópia do seu objeto, uma réplica do seu objeto na nuvem Microsoft, no Azure AD, mas a gente não faz a autenticação desse seu objeto. Você precisa ter uma infraestrutura de federação para autenticar o seu usuário. Tá certo? Bom, falando agora de como o Teams, né, ele acaba utilizando aqui o Azure AD. Então, das diversas formas que a gente comentou no slide anterior, a principal delas que eu quero destacar é o Single Sign-On ou logon único nas aplicações do Microsoft 365. Né? Então, quando eu autentico dentro do Teams, eu automaticamente também estou autenticado dentro do SharePoint Online, do Exchange Online. Né? Eu também tenho a possibilidade de utilizar o segundo fator de autenticação, para que aumente a minha segurança. Eu tenho a possibilidade, por exemplo, de usar acesso condicional do Azure AD, então eu posso colocar condições para o acesso do meu usuário, baseado em grupo, local e dispositivo. Exemplo, quando o meu usuário estiver conectado de um dispositivo Windows 10 não gerenciado, ou seja, que não faz parte da organização, é um dispositivo da casa dele ou da casa, enfim, de algum parente dele que ele está fazendo acesso. De um local que não corresponda a uma rede confiável. O que é uma rede confiável? São redes da sua empresa, ou seja, locais onde você tem uma rede corporativa. Então, quais são locais não confiáveis? Uma internet da casa dele, uma internet do celular dele. E um dispositivo que não, por exemplo, né, que não esteja... que não seja um dispositivo, como eu comentei, gerenciado pela sua empresa, ou até mesmo que seja um dispositivo móvel ou a web, eu executo uma ação. Que ação pode ser essa? Por exemplo, ele não vai permitir o download de arquivos dentro do Teams. Isso vai automaticamente bloquear também o download do SharePoint e do OneDrive. Então, repare que eu criei uma condição baseada, né? É um acesso baseado em uma condição que eu pré-determinei. A gente conhece isso como Conditional Access do Azure AD. Certo? Tenho também a possibilidade de usar um recurso muito interessante, que é a revisão de acesso, ou Access Review, que é a possibilidade, por exemplo, de eu ter convidados, vamos colocar aqui um exemplo, dentro de uma equipe. Então, você tem um parceiro que está trabalhando em um projeto, e esse projeto tem uma duração de 6 meses. Depois desses 6 meses, se você não remover o acesso desse seu convidado, ele vai continuar tendo acesso àquela equipe do Teams, certo? Aos arquivos, às chats persistentes e outras coisas mais. Nesse caso, a revisão de acesso ela vai te ajudar o quê? Ela vai gerar um lembrete e vai mandar para os proprietários daquela equipe, por exemplo, ou para uma área em específico dentro da sua empresa, para que a revisão possa ser feita, para que, se aquele usuário que é um convidado, continua realmente precisando ter acesso dentro daquelas equipes, certo? Também, como o Arthur comentou, dos grupos modernos, que nada mais são do que os grupos do Microsoft 365, a gente tem políticas de nomenclatura. Então, eu poderia adicionar um prefixo ou um sufixo baseado em uma string fixa. Tá? Então, eu quero toda vez que criar um grupo, eu quero colocar GRP underline na frente. Ou eu poderia colocar uma variável, como, por exemplo, o departamento. Então, toda vez que um usuário criar um grupo, ele vai colocar um sufixo no final do meu nome, desse nome desse grupo, com o departamento que criou. Para que isso? Para que eu possa identificar posteriormente, se acaso acontecer de não ter, ou aquele grupo ficar órfão, que é quando não tem um proprietário, a gente consegue identificar qual é o departamento responsável por aquele grupo. Então, é um dos diversos exemplos que a gente poderia dar aqui. E, por fim, a expiração
de grupos, né, que são funcionalidades aí de governança. Por quê? Porque quando você libera a criação de equipes dentro do Teams, do grupos do Microsoft 365 no Outlook e nos demais produtos, você obviamente vai ter uma explosão de criação de equipes e de grupos. Então você precisa ter um controle sobre esses grupos. Então você poderia, por exemplo, criar uma política de expiração falando que a cada 180 dias ou 6 meses, o seu usuário, que é o proprietário daquela equipe, ele fosse notificado para saber se aquela equipe ela deve ser mantida ou se ela pode expirar. Né? E o expirar é o quê? Ela é excluída por 30 dias, antes dela ser realmente excluída do ambiente, e se você tiver uma política de retenção, você continua retendo os dados, mas o grupo ele expira, ele é excluído, tá certo? O que é esse P1 ou P2 ou AD Free? São as modalidades de licenciamento. Então, a gente tem dentro dessa modalidade, o Azure AD Premium P1, Azure AD Premium P2. Então, são algumas funcionalidades que a gente tem nos diversos planos aí que oferecemos. Tá bom? Vou passar agora de novo a palavra para o Arthur, para ele falar um pouquinho para a gente sobre aplicativos customizados, né, e dessa possibilidade de extensão do Teams para processos e serviços e sistemas dentro do Teams. Certo? Show de bola. Bom, pessoal, o Teams, né, na verdade, como a gente viu, ele fala basicamente com todo o nosso suite de produtos, né? E a gente vê cada dia mais, né, ele evoluindo e sendo ainda mais abrangente. Então, esse slide é um resumo, né, de tudo que a gente falou até agora. Então, todas as interações que o Microsoft Teams faz com todos os demais aplicativos do Microsoft 365 estão aqui. Então, Exchange, o uso dos Modern Groups, o uso do SharePoint, armazenamento ali no Stream, OneDrive, né? As características de proteção da informação que ele compartilha com outros produtos da nossa suite, a base, né, para que isso aconteça é a mesma, né? Então, assim, a gente vê que em termos de plataforma, né, ele fala com basicamente tudo que está na nossa nuvem, mas diria aqui, né, como se fosse um discurso de vendas, não é só isso. Além de tudo que ele já faz aqui, a gente já tem outras integrações com aplicativos que basicamente rodam offline ou que não necessariamente só rodam na cloud, né? Então, por exemplo, o OneNote é um aplicativo que a gente pode usar aqui no contexto de reuniões, para colaboração, para enriquecer ainda mais a colaboração. Toda a suite do Power Apps, que eu rapidamente fiz um comentário, ele fala ali e recebe, né, recursos de todos os pilares do Power Platform no geral, né, todas não só Power Apps, mas tudo que tem dentro do Power Platform em si é compatível com o Teams, enriquece a experiência do Teams. Tem mais um slide aqui, acho que eu vou falar disso. Também todos os demais aplicativos do Office, ele tem recursos, né, especiais de integração, com o PowerPoint. A gente teve alguns anúncios ali de integração com o Microsoft Teams, e a gente está vendo cada vez mais como a gente evolui a plataforma, falando, né, de cada vez mais integração com os aplicativos do Office no geral, né? Não bastando, a gente tem, por exemplo, a gente pode utilizar, se beneficiar de toda a parte de analytics, né? A gente complementa até, inclusive, questões administrativas do Microsoft Teams sendo beneficiado por recursos do Microsoft Power BI, por exemplo. Eu tenho lá alguns relatórios, né, na central de administração do Teams, como Call Quality Dashboard, que a gente consegue customizar alguns relatórios no Power BI para deixar a experiência ainda mais rica, né? E aqui, assim, a gente vê de forma geral
tudo isso que eu estou falando e ainda mais. Então, quanto mais eu falo do Teams, mais surgem integrações. Então, hoje, até contexto de automação, a gente está na era que a gente fala de transformação digital e de uso de inteligência artificial. O Teams também surfa nessa onda, se beneficia dos bots e de outras características que antes estavam mais voltadas, né, para aplicações especiais desenvolvidas para esse fim. Hoje eu consigo ter um assistente pessoal dentro do Teams, por exemplo, eu consigo automatizar tarefas, né? Toda vez que eu recebo um comunicado, toda vez que eu recebo, sei lá, novos membros dentro de uma equipe do Teams, eu consigo já automatizar ali uma saudação, entre outras coisas. Então, novamente, reforço que o Teams não é o Skype V2, ele é muito mais, ele se tornou uma plataforma. A gente fala que tem um dos jargões internos, né, que a gente fala que o Teams é a nossa central para concluir os trabalhos, ou seja, é ali que eu colaboro, é ali que eu interajo com aplicações, tudo ramifica para o Teams, né, e isso é um grande diferencial da nossa plataforma aí, sem querer fazer merchan, mas já fazendo um pouquinho, porque realmente é um baita produto e está cada vez melhor aí, mais cheio de recursos para a gente explorar. Edson, devolvo para você para falar de Data Residence. Obrigado. Obrigado, Arthur. É isso aí. Bom, pessoal, então falando da parte de residência de dados, né? Muito importante aí, LGPD, batendo na porta há muito tempo, né? Sim. E então, assim, importante informação, que hoje a Microsoft ela se preocupa muito com isso, né? Nossos clientes eles nos cobram muito com relação a onde o nossa plataforma ela roda, né? Então, onde os dados estão residindo, né? Não só em trânsito, mas em descanso. E legal falar que para toda essa parte de continuidade de negócio, hoje a Microsoft está disponível em 28 geografias, né? Então, espalhado aí dentro do mapa que vocês estão vendo. E uma das informações novas, né, que eu trago para vocês aqui é que desde o ano passado a Microsoft roda, inclusive, os produtos do Microsoft 365, a gente já tinha isso rodando, né, para Exchange, para SharePoint, mas agora também o Teams rodando totalmente dentro de um data center no Brasil, tá certo? Então, antigamente, os dados em repouso já eram armazenados no Brasil, mas agora, inclusive, o Teams ele é executado no Brasil. Então, aí, mais um ponto para a Microsoft com relação a essa questão de residência de dados, tá certo? Só pontuar, porque é realmente muito importante quando a gente vai discutir isso daí com os nossos clientes, certo? Falando agora um pouquinho, então, sobre a parte de reuniões e de calendário, né? Então, como é que a gente tem a integração entre o Exchange e o Teams? Falando agora das funcionalidades específicas de conformidade. Então, como o Arthur ele bem posicionou, o serviço de chat do Microsoft ele armazena isso dentro do Azure, especificamente dentro do Cosmos DB. Só que por questões de conformidade, a gente cria uma cópia dessa sua conversa, seja uma caixa hospedada na nuvem, seja uma caixa hospedada no ambiente on-premises, desde que você tenha o híbrido, e também, por exemplo, para um usuário convidado. Então, a gente armazena essa mensagem dentro de uma caixa postal do Exchange, tá? Isso fica armazenado na nuvem para que você possa utilizar ferramentas como o busca eletrônica, né, que é o eDiscovery, para encontrar informações ou conversas, arquivos que foram compartilhados entre os usuários, tá certo? Assim como, obviamente, todo histórico de conversas, caixa postal, a parte, obviamente, de informações de reunião e também foto do perfil, isso tudo fica armazenado dentro da caixa postal do usuário no Exchange. Legal? Dando continuidade, a gente tem uma imagem aqui que mostra bem no detalhe aonde a gente consegue atingir o máximo do potencial do Teams. Então, essa tabela, vamos chamar assim, ela mostra que para você ter uma experiência completa do Microsoft Teams, você precisa que seu usuário esteja no Exchange Online, no SharePoint Online, e tenha o OneDrive for Business. E, obviamente, possa criar um grupo do Microsoft 365. Então, essas são as características para que o seu usuário possa ter uma experiência completa dentro do Teams. Não quer dizer que não funcione, por exemplo, com o Exchange
on-premises. Então, eu queria só fazer um highlight aqui naquele item que está bem no meio da tela, em amarelo, que é o seguinte: eu consigo ter a aba calendário dentro do meu cliente Teams, desde que a caixa postal do meu usuário esteja hospedada dentro de um Exchange Server 2016 com cumulativo update 3 ou superior e que tenha o híbrido configurado e que também tenha a autenticação moderna ou OAuth configurada corretamente. Novamente, o ícone de calendário, quando eu tenho a minha caixa postal hospedada no Exchange on-premises, precisa estar na versão 2016 cumulativo 3 ou superior, ter configuração híbrida e ter também a configuração de autenticação moderna configurada, tá certo? Muito importante para que você tenha experiência completa também para o seu usuário que está on-premises. Legal? Falando agora sobre a arquitetura do calendário, né? Então a gente tem o cliente, mas isso é o que a gente está visualizando ali. Quando eu clico em calendário, por trás eu tenho o quê? Eu tenho aquele middle tier, né? Ou seja, a camada ali de calendário que o próprio Arthur comentou para a gente lá no início. Eu tenho uma comunicação com o Exchange Online, obviamente, para eu pegar essa informação. Eu tenho o meu serviço de agendamento, que é quando eu quero, por exemplo, validar se outras pessoas estão disponíveis ou não, ou se eu mesmo tenho disponibilidade naquele horário. Eu tenho uma configuração que é feita se eu tiver, por exemplo, um ambiente híbrido do Exchange, para consultar o meu Exchange on-premises, e eu tenho o meu serviço de chat. Por quê? Porque eu consigo iniciar e criar um evento direto do chat, né? Então, na barra inferior do meu chat, eu posso criar um evento e isso automaticamente fala com minha camada de calendário, tá bom? Muito importante a gente ter essas informações quando a gente fala de arquitetura, tá bom? Agora a gente vai entrar na parte de segurança e conformidade, que obviamente é extremamente importante nos dias de hoje. Então, quando a gente fala como o Teams ele tem toda essa proteção da informação, a gente precisa lembrar que, como a gente já viu, o Teams ele tem um serviço de chat que usa o Cosmos DB para armazenamento, porém, a gente também cria uma cópia para questões de conformidade, para a sua caixa postal. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando do quê? Que vai ficar junto com seus e-mails, com seus chats, né, de 1 a 1 ou 1 para N, que são os nossos chats em grupos, as nossas mensagens de canais, também isso fica armazenado dentro da Group Mailbox. Lembra que a gente falou que toda vez que eu crio uma equipe do Teams, por trás eu estou provisionando um grupo do Microsoft 365 e que dentro do grupo do Microsoft 365 eu tenho uma caixa de entrada compartilhada? A gente chama isso de Group Mailbox ou caixa de grupo. Essa caixa de grupo ela armazena também as mensagens dos canais. Então, quando você quer buscar, por exemplo, uma mensagem que foi enviada dentro de um chat persistente, como a gente já olhou anteriormente, eu preciso adicionar dentro do meu escopo de pesquisa também essa minha Group Mailbox ou caixa do grupo para que eu possa buscar também esse tipo de mensagem. Lembrando que o Teams também trabalha com arquivos. Então, quando eu estou falando de arquivos de uma equipe, eu estou falando da biblioteca do SharePoint. Quando eu estou falando de arquivos que eu compartilhei dentro de um grupo, ou de um chat em grupo, ou com uma outra pessoa, eu estou falando do meu OneDrive for Business, tá certo? E aqui a gente traz a nossa camada, a nossa inteligência de segurança para dentro desses dados. Então, a gente tem a busca eletrônica, que a gente conhece como e-discovery, que eu consigo buscar dados, e-mails, tudo o que eu tenho dentro dos meus ambientes, eu consigo buscar através da pesquisa eletrônica, né? Eu tenho como colocar esse ambiente em hold, né? Esses dados em hold, o que é isso? Eu coloco em litígio, então eu coloco uma pausa dentro da minha governança, onde aqueles dados não poderão ser removidos sem antes eu realizar uma análise. Certo? Eu tenho toda a parte de arquivamento, retenção e logs de auditoria. Tudo que eu faço é auditado. Então, se você, por exemplo, enviou um e-mail, a gente audita esse envio do e-mail. Se você excluiu um e-mail, a gente pode auditar a exclusão desse seu e-mail. Se você, por exemplo, excluiu ou criou um grupo, a gente audita isso também. Se você excluiu, abriu um arquivo, fez o upload de um arquivo, fez o download de um arquivo, a gente audita também. Então, a gente tem essa camada de segurança e conformidade olhando para todos os produtos do Office 365, e não ia ser diferente para o Microsoft Teams, tá certo? Quando a gente olha isso mais ao nível de conformidade, a gente consegue compreender que o Teams, ele tem ali diversos itens que
a gente consegue ter uma informação direta no Teams e outras, obviamente, que eu preciso buscar em outros locais. Por exemplo, né? Então, toda vez que eu falo de conectores, às vezes eu estou falando de um conector externo. Quando eu falo, por exemplo, de e-mail em um canal, isso também veio do meu, por exemplo, Exchange. Isso pode estar, por exemplo, chegando ou sendo adicionado dentro do meu ambiente Teams através de um convidado, através de um usuário anônimo em uma reunião. Então, a Microsoft, ela toma o cuidado de conseguir armazenar o máximo de informações possíveis para que você tenha o controle total sobre os dados que estão sendo trafegados no Microsoft Teams. Mas, obviamente, a gente não consegue pegar ou auditar todas as informações. Exemplos. Se você armazena os dados dentro do Dropbox, do Box, do Google Drive ou do ShareFile da Citrix, obviamente a Microsoft não consegue ler o produto desses terceiros. Então, você precisa contar com a auditoria desses produtos de terceiros. Faz sentido? Porque a gente não tem competência em cima desses produtos, certo? Então, isso foi só um exemplo aqui de como que a gente trabalha dentro desse fluxo de dados para o Teams, tá bom? Falando de segurança e privacidade, pessoal. Então, quando a gente fala de segurança e privacidade, a gente sabe que o Teams ele foi desenvolvido e criado, né, usando segurança como padrão. A gente preza muito todos os produtos com relação à segurança. Então, a gente tem, sim, toda a criptografia em repouso e em trânsito, né? A gente tem profissionais dedicados que olham os produtos do Microsoft 365 24 horas por dia, protegendo os nossos clientes. A gente tem toda uma heurística e também uma inteligência artificial olhando para dentro desses dados. Todas as chaves são armazenadas dentro do que nós conhecemos como Azure Key Vault, que é um serviço do Azure para armazenamento de chaves privadas. Né? Toda a parte de administração ela é feita e auditada. Nós temos controles severos em cima disso. Nós temos aqueles programas de recompensa para encontrar bugs em cima dos nossos produtos. Nós temos o que é mais inovador na camada de borda, de firewall, né? de roteadores, de todos os perfis de IPS, IDS, tudo que de mais inovador nós temos como proteção de controles aí até mesmo de proteções contra DDoS e tudo mais. Então, a Microsoft ela preza muito pela segurança, tá? E obviamente privacidade também como design. Então, tudo a gente respeita a privacidade dos nossos clientes, dos nossos tenants, certo? Todos os dados são dos nossos clientes. A gente segue as regulamentações de GDPR, de LGPD, todo o acesso ao seu ambiente, ele é restrito, ele é travado, você pode construir, inclusive você pode adicionar camadas extras para que, se caso a Microsoft um dia precise acessar porque você pediu, o cliente precisa fazer esse tipo de liberação. Então, a gente, só recapitulando que realmente a gente investe muito em segurança e privacidade nos produtos do Office 365 e, obviamente, dentro do Microsoft Teams. Tá bom? E, pessoal, a gente está chegando ao fim. Eu vou passar agora a palavra para o Arthur para ele falar um pouquinho para a gente sobre acesso convidado, né? Como é que eu posso trabalhar com pessoas externas da minha organização dentro das equipes do Teams e, obviamente, ter todos esses controles que a gente falou, né? Em cima de privacidade, de governança e de segurança. Você está no mudo, Arthur. Coach of the Year também esse ano, né? A gente vai chegar lá, né? Frase You are in mute, ok. Bom, pessoal, quem quiser saber mais de segurança, que eu estava comentando, né? A gente tem o Security Compliance Center, onde vocês podem consultar todas as regulamentações com as quais nós somos compliance e maiores detalhes de como a gente protege as suas informações, as informações dos nossos clientes, né? Então vamos lá, falar um pouquinho de acesso de convidados, né? Assim, é um recurso importante quando a gente quer colaborar com organizações externas, né? A gente tem algumas formas de fazer a gestão disso, mas assim, eu vou me limitar a dizer que esse é um recurso importante, né, para ampliar ainda mais a minha colaboração, quando eu preciso também
dentro de um projeto, né, dentro de um evento que seja, enfim. Eu preciso colaborar com pessoas que não são parte da minha organização, não são contas criadas no meu AD. E aí pode ser parceiros, clientes, fornecedores, enfim, eu consigo configurar o acesso aos canais dentro do meu Microsoft Teams, né? E posso manter ali um gerenciamento de quais funcionalidades essas pessoas terão acesso dentro da minha organização, né? Então, a gente consegue tratar de riscos fazendo isso também, né? A gente consegue auditar tudo que é feito e a gente previne aqui, eu diria, né? A gente previne um pouco da questão do Shadow IT. Né? Então a gente fala de segurança, de conformidade. É importante, é melhor a gente dar um acesso de convidado, né, a uma pessoa fora da organização com quem a gente está colaborando, que, por exemplo, permitir que os meus usuários comecem a sair do Microsoft Teams e comecem a compartilhar conteúdo pelo WhatsApp, por outras ferramentas. Tá? Então, essa é a principal fundamentação do porquê a gente utiliza o Guest Access, né, de forma resumida. Então, aqui a gente tem formas de configuração, como eu falei. A gente pode permitir acesso, então, aos canais, né? A gente pode compartilhar arquivo, a gente pode permitir acessos a recursos como aplicações. Então, a gente pode também colaborar, né? Estou testando uma aplicação, quero trazer um desenvolvedor para que ele veja o que está acontecendo na minha aplicação externa. Ele pode ser membro ali do meu canal, a gente pode conversar de todos os detalhes na parte de chat, e ele pode ali também usar as aplicações que eu atribuir àquela equipe dentro do meu Microsoft Teams. Okay? A experiência de login, né? Então, quando um usuário de uma organização externa for acessar como guest recursos da minha organização, ele vai precisar ali logar com as credenciais para as quais eu estou fornecendo acesso, e ele vai ter que fazer uma troca de organização, né, dentro do cliente do Microsoft Teams, para que ele consiga transicionar entre a organização original dele e a organização para a qual ele está sendo convidado a colaborar, no caso a nossa aqui, certo? Então, a arquitetura, novamente, de como isso funciona, eu posso fazer essa gestão pela interface, pelo Admin Center do Microsoft Teams, né? E eu posso centralizar essa gestão dentro do Azure AD, né? Azure Active Directory. Eu posso fazer a gestão também dos guests, enfim. Lembrando que os usuários guests, né, eles passam a fazer parte de qualquer forma, mesmo que autorize pelo Teams, eles passam a fazer parte de um grupo, né, que corresponde àquele canal dentro do meu Azure AD, então é por isso que eu tenho controle, né, consigo a partir daí fazer com que esse acesso seja enxergado dentro da minha organização e auditável, né, usando tudo que a gente já falou aqui anteriormente, certo? Como a gente está apertado de tempo, pessoal, vou deixar aqui essa tabela, então, de comparativo, né, para a gente entender as diferenças de um usuário federado para um usuário convidado à minha organização, né? A gente utilizava a federação, por exemplo, já desde do Link Server, do Skype, etc. A gente ainda tem essa funcionalidade aqui. O guest é um pouquinho diferente, ele não é só alguém com quem eu me comunico sazonalmente, ele passa a fazer parte de um contexto de equipe dentro da minha organização. Então aqui tem uma tabelinha das principais diferenças também que vocês podem dar uma olhada no detalhe, certo? Chegamos finalmente ao fim. Queria saber se a gente tem aí alguma pergunta e desde já começar aí a agradecer pela paciência, né? Um conteúdo bem técnico, bem pesado. A gente procurou né, fazer com que ele fosse pelo menos entendível, mas vamos lá, pessoal. Fiquem à vontade se tiver perguntas. Bem, tem algumas perguntas que surgiram ao longo
do evento, e aí eu queria ver se a gente podia sair. Foi mais uns comentários do Thiago, e será que vocês podem comentar um pouco os comentários dele? Eu respondi aqui os comentários, né? Mas deixa eu ler aqui também para o pessoal que está assistindo agora. O primeiro deles foi se hoje a Microsoft ainda mantém o Skype, tendo em vista a grande adoção do Teams, né? Então, sim, né? Aqui a gente vai separar em duas respostas, vamos dizer assim. Primeira é que o Skype for Business Server, que é o nosso ambiente on-premises, ele continua sendo suportado até 2025, ele está na versão 2019, tá certo? E o Skype consumidor final, que é o Skype Consumer, que as nossas famílias utilizam, esse daqui ele continua sendo mantido e hospedado e melhorado pela Microsoft sem nenhuma modificação, tá? A segunda é com relação à criptografia em repouso e em trânsito, né? O que seria essa criptografia em repouso e trânsito? Então, quando a gente fala criptografia em repouso, a gente está falando dos dados armazenados dentro dos servidores da Microsoft. Então, quando você pega um arquivo e coloca dentro do OneDrive ou do SharePoint, você está armazenando isso dentro de um servidor da Microsoft na nuvem. Esse servidor, ele está lá parado, então ele está em repouso, esse dado está em repouso, né, até que você faça o acesso novamente dele. Nesse tipo de cenário, a gente tem uma criptografia que é feita dentro desses servidores, através aí de BitLocker e de chaves de criptografia, para que esse dado fique mantido, mesmo que ele seja comprometido, certo? Da mesma forma, os dados em trânsito. Quando você está fazendo um acesso a um portal, ou acesso ao Teams, ou acesso ao Exchange SharePoint, você está fazendo uma comunicação segura através de TLS. Ou, quando você está numa chamada do Teams, você está usando um protocolo de real-time, e esse protocolo ele usa o S de security, né? Então, ele está segurado através de um certificado, né? De uma criptografia. É isso que é a criptografia em repouso e em trânsito. Ou seja, né, quando as nossas mensagens estão trafegando aqui, né, essa comunicação que a gente está fazendo aqui no chat, por exemplo, ela ocorre dentro do contexto aqui da reunião, ela é criptografada, mesmo acontece com o tráfego de mídia, né? Então, é isso, áudio e vídeo também não são trafegados, criptografados. É isso aí. Era isso, pessoal. Agradecer aí pela presença de todos até aqui. Muito obrigado por assistir esse conteúdo. Depois, se vocês quiserem assistir, né, vai estar disponível aí dentro do canal do YouTube, a série inteira, e estamos à disposição. Boa. Bem, galera, eu queria agradecer o tempo de vocês e a participação de vocês. Eu acredito que se vocês estão aqui na sala, vocês já fazem parte da comunidade do Reactor, mas se vocês estiverem assistindo a gravação, vocês podem conferir e conhecer os nossos eventos que a gente organiza toda semana aqui em São Paulo. Eu estou passando, e eu vou colocar aqui no chat, no Q&A, uma pesquisa de satisfação, no qual a gente utiliza para melhorar os eventos do Reactor e fazer com que a gente possa evoluir a programação como um todo. Então, se você puder reservar 1 ou 2 minutos para responder as perguntas, seriam incríveis. Para acessar a pesquisa, você só precisa ir para o link ak.ms/reactor-pesquisa. Assim que você acessar esse link, vai perguntar o código do evento que você está assistindo. O código desse evento em particular é 13131, 13131. São 5 dígitos. E é isso, pessoal. Obrigado. Boa noite para vocês. E eu espero que vocês fiquem bem. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Obrigado. Pessoal, boa noite. Valeu.